Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Hoje é sábado, são 23 horas e 6 minutos, dia 22 de março de 2025. Vou ler um trecho aqui desse livro, até não sabia. Esse é de uma explicação que ele dá aqui do significado da palavra altar. Você sabe o significado? Vem comigo, se inscreva no canal, curta o vídeo. Eu sou Melissa, sou cristã, sou uma pensadora, uma cristã que pensa. Eu sou autista superdotada e tenho uma busca bastante intensa em relação a muitos questionamentos meus. Eu acredito em uma fé bem transparente com Deus, sem mentiras, né? Enfim, olha só, esse livro chama Elias, tá? Estou na página 129. Aqui diz: altar vem da palavra latina altus, A-L-T-U-S, e chamava-se assim por ser coisa construída em elevação, empregando-se para sacrifícios e outros oferecimentos. A significação mais usual da palavra hebraica e grega, lugar de matança. Duas outras palavras em hebraico, Ezequiel 43:15, e uma em grego, Atos 17:23, traduzem-se pelo termo altar, mas pouca luz derramam sobre a significação da palavra. Altar, que vem da palavra latina altus, que fala sobre uma construção elevada, onde se depositavam sacrifícios e oferendas. E o significado mais comum é a palavra de origem hebraica e grega, que significa lugar de matança. Quando a gente fala ofertas ao Senhor, sacrifícios ao Senhor, é um lugar de morte, um lugar de matança, ou seja, um lugar de matar. Eu não falei, né, mas para quem está seguindo o canal, eu sou vegana. Tive um processo de muitos anos, no qual não me tornei vegana assim, da noite para o dia. Então, primeiro eu passei pelo vegetarianismo e depois pelo veganismo. Fui desenvolver o amor pelos animais, que eu considero bem tarde, na fase adulta já. Um pouquinho antes dos 30 anos, quando a gente começou a ter cachorros em casa. Então, eu sou contra os sacrifícios, não só hoje, eu sou contra os sacrifícios já naquela época. Eu vejo o tempo de forma, eu nem sei explicar, como se fosse uma forma horizontal. E é uma coisa do autista, né? Eu tava hoje de manhã pensando nisso, porque a minha filha direto, ela fala assim: mamãe, para alguma coisa que já aconteceu, né? Digamos que hoje eu tivesse, sei lá, feito exercício. Ela chega em mim e fala assim: mamãe, amanhã você fez exercício, né? Mamãe, amanhã você comeu abacate, né? Mamãe, amanhã você pintou as unhas. Ela querendo dizer
hoje ou ontem, entendeu? E ela troca os tempos, né? Ela fala amanhã o que ela quer dizer que é hoje ou ontem, ela fala hoje o que talvez ela quer dizer amanhã, ela não entende muito, né? E ela tem 5 anos. E eu conversei com a psicóloga, porque a psicóloga dela perguntou quais são as dificuldades dela, eu comentei sobre isso. Ela falou assim, isso é do autismo mesmo, eles não têm muita noção do tempo. E eu comecei a investigar em mim, né, já que eu sou autista também. Onde isso bate em mim, né? Porque de uns anos para cá, eu comecei a perceber que eu olho para o todo, eu digo para o presente, passado, futuro, como se fosse uma coisa só. E eu olho para as pessoas como se fosse uma coisa só. E eu olho para o mundo como se fosse uma coisa só. Por isso que quando eu falo desses altares, né, as pessoas vão dizer, mas é lá atrás, havia outra cultura. Eu não consigo olhar dessa forma. Para mim, é uma massa só, é uma coisa só, entendeu? Então, não consigo diferenciar não só o tempo, mas a realidade. Não consigo pesar que naquela época havia outra cultura, as pessoas pensavam diferente. Para mim, quando eu penso nisso, o meu horror, o meu desprezo por isso, né, é igual como se eu estivesse na minha frente agora, vendo isso. Então, para mim também não existe presente, passado e futuro, não existe esse eufemismo que muitas vezes as pessoas usam para não, como se elas não quisessem ver o peso dessas ações, entendeu? Porque talvez foram cometidas por pessoas que elas julgam admirar. Eu acho que julgam admirar e têm medo de dizer que realmente não deveriam admirar, talvez. Entendeu? Então, nossa, eu quero compartilhar isso com vocês. Essa minha descoberta, essa minha confirmação. Tá? Altar era um lugar de matança. Hoje não, né? Graças a Deus, por causa de Jesus. As pessoas estão sempre falando sobre melhorar, não, melhorar tudo bem, mas essa melhoria, quando elas dizem, elas estão falando de aceleração. Acelerar, colocar, sabe, fogo, de fazer com que as coisas se tornem mais rápidas. E não é isso que Deus tem me falado. Eu quero falar para vocês o que o Espírito Santo tem me falado. Que muitas das coisas que acontecem no mundo, como grandes pessoas que vêm à Terra, elas vêm muitas das vezes, claro, não sempre, né? Como existem descobertas de curas, de doenças, outras coisas, mas muitas das vezes existem muitas pessoas que vêm como freio. Eu já falei isso que Deus me disse. Então, Jesus é um deles. Ele não veio como fator, eu não vejo ele como fator de aceleração, mas como fator de barrar o ser humano. Eu barro você. Porque você, você comeu, você, ser humano, comeu do fruto que eu disse que não era para você comer, você adquiriu um poder, adquiriu sim um poder que o separou dos seus amigos. Quem são esses amigos? As outras espécies. E fez com que você, como naquele filme Planeta dos Macacos, né?
adquirisse um poder que é o conhecimento do bem e do mal, né? Então você determinou, fez leis, separou politicamente a sociedade, criou cidades, isso e aquilo, né? Só que usou esse poder de forma indevida, né? Criando muitos problemas, ainda vai criar mais problemas, né? Porque está sempre pensando em acelerar muitas coisas. Então, eu acho que um dos grandes fatores de freio que a gente teve, que eu posso citar, que eu acredito olhando, é a pandemia. A pandemia, né? Ela, ou às vezes alguns desastres, coisas ruins que acontecem, né, na natureza, eu vejo como um freio, uma maneira que Deus usa de nos frear. Frear o quê? A ambição, né? O mau uso desse poder que se adquiriu na queda, que é esse poder do bem e do mal, né? Estou acima do bem e do mal, eu conheço, eu manipulo, uma hora quando é bom para mim, eu sou bom. Quando também vai me favorecer, eu sou malzinho, entendeu? Então, esse altar, esse lugar de matança é isso. Eu manipulo o bem e o mal. Eu sou o grande mágico do bem e do mal, entendeu? E um dos fatores ruins da socialização é quando você faz isso de modo até chique, sabe? Muito inteligente. E a pessoa pode fazer isso até a vida inteira, sabia? Ela pode morrer, como a parábola do rico insensato é justamente isso. Ele manipulou tão bem o mal, que a hora que ele morreu, todo mundo achou que ele ia para o céu, ele foi para onde? Para o inferno. Enquanto que Lázaro, o mendigo Lázaro, ele não sabia manipular essas duas coisas, né? Então, assim, ele não tinha essa tática. E aí, por isso, não pela falta dessa tática, mas pela pureza, talvez, ele foi para o céu, né? Porque esse altar eu sou contra pelo quê? Bom, sacrifícios animais, né? E outra coisa, é você transferir a sua culpa para outra pessoa, para outro ser que seja. Hoje em dia, as pessoas falam muito sobre isso, né? Você não pode transferir a culpa nem para o ofensor. Sei lá, a pessoa te ofendeu de alguma forma, né? Não existe todo um discurso psicológico de profissionais, de cristãos, de várias religiões também, dizendo, olha, não se faça de vítima, não transfira a culpa para outra pessoa, seja maduro, isso aqui, falando de superação, de luta contra a depressão, ansiedade, como que se diz? Ressignificação, não se colocar como vítima, não se vitimizar. Então, esse altar, esse lugar de matança, é você se colocar como vítima, é você transferir a sua culpa, aquilo que está pesado para você, para outra pessoa ou para outro animal, para outro ser, né? Então, é igual. Eu não vejo nexo se hoje você não pode fazer isso, podendo naquela época. Só que hoje, se alguém faz essa transferência, por exemplo, é normal, né? Às vezes você transfere o quê? De ficar com raiva, de ficar triste, enfim.
Há diversas maneiras de você transferir a culpa ou descontar em outras pessoas, né? Maltratando ou sendo frio, né? Evitando as pessoas. Ou até pelo contrário, tem pessoas que lidam com a dor não evitando pessoas, mas, por exemplo, se tornando muito promíscuas, né? É a mesma coisa que, só que a transferência do sacrifício no altar derramando sangue é uma transferência física, né? Eu acredito que a dor mesmo física de outra espécie, né? Matar, dilacerar, queimar, é o que vai aliviar a minha culpa, é o que vai fazer com que Deus apague essa culpa no céu. É o que eu chamo de cultura do sacrifício, né? Ou então transferir o peso dos meus desejos para outra pessoa. Hoje em dia as pessoas fazem muito isso, elas não percebem. Elas, por causa de dinheiro, elas sacrificam a saúde, sacrificam o tempo com os filhos, o tempo com a esposa, com o marido, N coisas, né? Às vezes até a sua própria identidade, seus sonhos, né? Às vezes por dinheiro elas acabam vivendo sonhos de outras pessoas que não os delas. Eu acho assim, esse altar, esse lugar de matança é a prova de que o ser humano ele é muito corrupto e que ele faz qualquer coisa para ter aquilo que ele quer, entendeu? Ele faz qualquer negócio, eu diria, entendeu? Eu não creio que Deus queria essas coisas de maneira alguma. Pelo contrário, eu creio nisso, como eu disse para vocês, que o ser humano faz qualquer coisa para obter aquilo que ele quer. Então, é isso. Acho que essa é a mensagem. Nossa, isso me levantou, sabe? Essa descoberta. Tava me sentindo bem cansada. E parece que quando eu li isso aqui, e o amor que eu tenho pelas outras espécies, o amor que eu tenho pelos animais, essa minha busca, muitas vezes é isso que me dá forças, sabe? E eu quero muito poder escrever muito sobre eles. E às vezes eu acho que eu estou ajudando eles e muitas vezes são eles, né, que estão me ajudando. De alguma forma, eu vou colocar aqui para vocês um outro chamado meu, que é com os fetos. Essa vontade enorme de matar esses fetos, de acabar com eles, que parece que assim tem um grupo de pessoas, né, que tem uma raiva, tem um ódio muito grande. Então, se você chega e fala, sou contra o aborto, meu Deus, pronto, fez um inimigo. Você faz vários inimigos. Hoje em dia, parece que já é um tabu, né? Você não pode dizer que é contra o aborto, mas aí eu gosto. Eu sou do contra. Vou falar e vou falar e vou falar que eu sou contra o aborto, sou a favor da vida. Então, essa questão do sacrifício, passar, transferir para o outro, essa crença que
É quase como uma religião também, sabe? Um ato místico. Também acontece com aborto, eu acredito, de aconteceu algo ruim, né? Pode ser um pecado, pode ser não o pecado da vítima, né? Da pessoa que foi estuprada, abusada, às vezes o pecado de um dos dois, né? Porque assim, mulheres também abusam, né? O pecado o pecado do abusador, o pecado do estuprador, né? Então, essa coisa ruim que aconteceu, esse fato ruim, ele precisa ser transferido e precisa ter o quê? Um sacrifício, né? Então, parece que o sacrifício causar dor em alguém gera alívio no ser humano. Porque se sabe que alguém não vai pagar, talvez o culpado não vai pagar, então que alguém pague. E esse alguém sempre é o inocente, então se é bem parecido o sacrifício dos animais com... Os animais não, eu não gosto, eu sempre prefiro usar outras espécies, porque nós também somos animais. Então o sacrifício das outras espécies é bem parecido com o sacrifício dos fetos. Talvez a morte desses fetos cause alívio nas mulheres, nas famílias, eu não sei. Alívio na mente, alívio na sociedade, entendeu? De que assim, alguém pelo menos está sofrendo, entendeu? Então assim, é como se tivesse que ter uma transferência de culpa para que se gere um alívio. O arrependimento é algo muito mais difícil, né? Arrependimento, mudança de comportamento, ter que conviver com a realidade e mudar a realidade aos poucos. Por exemplo, se você fez algo de ruim, né? E todo mundo é pecador, então se todo mundo já fez algo ruim, né? Aí você tem aquela lembrança na cabeça, né? E como é que você faz? O que eles faziam? Eles iam lá, compravam um animal, iam para esse altar e matavam. Aí pronto. Aí eles acreditavam mesmo, né? Tá lavado, ó, o animal morreu, sofreu, era para eu ter sofrido daquela forma, meu sangue derramado, mas o animal sofreu no meu lugar, né? Derramou sangue, sofreu, pronto, apagou esse pecado. Então gera o quê? Um alívio. Agora, se você, né, imagina que eles não fossem lá comprar esse animal e sacrificar, e eles não teriam alívio, então, né? Se ele não fez o sacrifício, você não tem um alívio. Então, é a mesma coisa que a mulher está grávida, a adolescente, não importa a idade, está grávida, não fez o aborto. Ou seja, não tem um alívio. Por quê? Porque tem que lidar ali com a realidade, que a barriga vai começar a crescer, né? E vai ter que enfrentar as fases da gestação. Assim como a pessoa que pecou, que não fez o sacrifício, vai ter que lidar com a realidade. Ó, eu tenho esse pecado. É claro que a criança é diferente, né? A criança é uma vida,
E toda vida é maravilhosa, é feita por Deus, é gerada pelo Espírito Santo. Não só Jesus é gerado pelo Espírito Santo. Todas as crianças são geradas pelo Espírito Santo. Então, você vai ter que conviver com aquele pecado. Porque o pecado, ele geralmente, na maioria das vezes, né? Ele é um padrão de comportamento. É uma coisa enraizada. Então, o que você vai ter que fazer? Acordar amanhã e olhar para esse pecado, né? E conviver, assim como a criança, a adolescente, a mulher, a velha, não importa a idade que tiver. Então, desculpa pelo corte. Então, você não, se eles não fizessem o sacrifício, se o sacrifício não é feito, tanto hoje do feto, que eu acho que naquela época eles faziam muitos abortos também. Inclusive eu penso, né, cadê o filho de Tamar, né? Cadê o filho dela? Faz tempo já, não falei para vocês, né, que eu penso nesse filho de Tamar. Onde está o filho de Tamar que foi abusada, que foi estuprada pelo irmão? Onde está? O que aconteceu, né? Ela chorou, colocou cinza na cabeça, mas não apareceu essa criança, né? Inclusive, quando a Batseba, né, fica grávida de Davi, e o profeta vem para resolver, profetas, porque assim, o Davi, ele é uma autoridade, então ele está sendo visto. Ele não pode dar mau exemplo, porque naquela época se misturava autoridade militar com autoridade religiosa. Militar, política e religiosa, tudo junto, essas três coisas. Então, por isso que o profeta, ele sempre tinha a obrigação, e ele tinha a obrigação de dar o quê? Fazer o alívio. O que é o alívio? Retirar aquilo que era o problema, e que era a criança. Davi, ele era muito bom como militar, muito bom como político, muito bom, né? Muito popular já. Então, assim, não tinha por que tirar ele, o problema era só a criança. Que daí também o marido da mulher já tinha morrido, se ele quisesse ele podia casar com ela e depois ter mais filhos, mas aquela criança não poderia, porque na crença deles, uma criança gerada pelo pecado, que é mais ou menos hoje, porque as pessoas também acreditam que é preciso abortar as crianças advindas de abusos e estupros, que elas são filhas de homens moralmente desmoralizados, entendeu? Homens maus, monstros, então elas não merecem viver, muitas pessoas acreditam assim, né? Só que muitos de nós não somos frutos de indígenas estuprados, né, pelos portugueses, né, pelos espanhóis. Eu lembro que uma vez na faculdade eu fiz uma caixa onde eu tinha que representar algumas coisas. Eu resolvi representar o que? A mestiçagem, que seria assim a representação de que existe dentro de mim, assim como dentro de vocês, de todos nós, por exemplo, o abusador e a abusada, o estuprador e a estuprada, o homem branco e a indígena que foi abusada, que foi estuprada, que foi colonizada, o homem branco e a negra que foi abusada. Existe dentro de nós, sabe,
o algoz e a vítima. Existe dentro de nós os dois lados. Nós somos filhos de estupros. E às vezes estupros consentidos também, né? De mulheres que casaram contra a sua vontade. Então, assim, nós somos isso. Está dentro de nós. Eles estão dentro de nós. Então, assim, nós não somos mocinhos, né? Nós somos filhos deles também, não só esses fetos que estão aí para serem condenados. Ai, olha, vocês são filhos de quem? Nós também somos filhos deles. Porque o Brasil foi feito assim, através de muitos estupros. A sociedade foi feita assim, né? Com as mulheres casando sem vontade. Então, assim, nós somos isso, né? Então é muito melhor que a gente saiba conviver, não conviver com o pecado, mas encarar a oportunidade, infelizmente, não buscar um alívio rápido, né? Resolver rápido a situação, mas encarar a realidade e tentar lidar com ela. Eu digo lidar, né? Quer ver? Hoje as pessoas têm religiões que fazem sacrifícios ainda assim de animais, né? Nós sabemos. E que muitas vezes elas dizem, eles têm preconceito contra nós. Não é preconceito coisa nenhuma. É porque nós somos contra, eu acredito que você também, os sacrifícios, né? A tortura dos animais. Até esqueci aqui, meu Deus, para finalizar, o que eu ia dizer. Lembrei o que era. Que hoje as pessoas geralmente não sacrificam, a não ser algumas religiões. Enfim. Mas fazem algo, por exemplo, abandono de animais. Esses abandonos essa prática do sacrifício, do aliviar, de ter uma solução rápida, entendeu? É isso. Então, hoje eu descobri que altar significa lugar de matança. E me preocupa bastante isso, né? Essa inversão de valores na qual a mulher ela passa já a odiar a sua prole, né? E soa até antiético você dizer que você é contra o aborto. Para mim isso é bem preocupante, por isso que eu tenho uma visão bem negativa do futuro, sabe? Eu não tenho uma visão positiva em relação ao futuro, né? Já falei sobre isso com vocês, não vou repetir aqui, né? É isso. Tchau, Deus abençoe vocês.